vamos falar sobre regularidade formal. É regularidade formal, se não me engano, hoje, né? Foi tempestividade. Dando continuidade, regularidade formal do recurso. Então, vamos lá. Quando nós falamos de regularidade formal, o que nós temos que falar? Nós temos que ver o seguinte, que o recurso, como todo ato processual escrito exige o cumprimento de determinados requisitos. Vocês já estudaram isso em TGP. Por exemplo, o recurso é um ato processual escrito e, como ato processual escrito, ele deve ser redigido na linguagem vernacular, no português. Mas isso é óbvio, e esses requisitos gerais dos atos processuais eu não vou trabalhar. Tem que ser feito de forma indelével, não posso escrever uma peça com lápis que possa ser apagado, não tem como. Eu poderia escrever um recurso à mão, nada me impede de escrever à mão, desde que fosse de forma indelével, sem problema algum. Mas o recurso, como ato processual, ele tem determinados requisitos específicos. Além dos requisitos genéricos de todo o ato processual, ele tem requisitos específicos. Ele possui forma rígida. O recurso possui forma rígida. E alguns recursos são mais rígidos que outros. Por quê? Qual é a necessidade de se criar forma rígida para um recurso? É para que ele possa ser bem compreendido. A forma, como um todo, vocês já também estudaram em TGP, a forma do ato processual, ela serve para que, uma vez utilizada, se possa prever o resultado. Se possa prever. A forma é como um túnel. Tu entrou de um lado, todo mundo sabe que tu vai acabar saindo do lado seguinte. Por isso, o recurso, para que ele possa ser bem compreendido, é necessário que exija fórmula rígida. E veja bem, meus amigos, ainda com forma rígida, tem recursos que são ininteligíveis. Quem trabalha no tribunal, não sei se algum de vocês trabalha no tribunal como assessor, mas quem trabalha no tribunal pega alguns recursos que são ininteligíveis. Eu já fui contratado para fazer alguns recursos, em que eu falei para a desembargadora, eu disse o seguinte: olha, desembargador, vou lhe pedir um favor pessoal. Não me leia a apelação. Se a senhora lê a apelação, eu perdi a causa. Eu estou fazendo os memoriais aqui contêm todos os requisitos para que a senhora possa julgar dentro das peças do processo, de maneira clara, objetiva, como exige a lei. Então, eu já tive essa situação, por isso eu sei da dificuldade, às vezes, de se entender. Eu me lembro que, alguns anos atrás, a pessoa escreveu um recurso, se não me engano, com muita caixa alta, negrito, de uma poluição visual total. E, se não me engano, acho que foi o desembargador Ângelo Gianacos, na época desembargador, hoje meu colega é professor na PUC, o Ângelo considerou o recurso, ele não conheceu do recurso, por questão de regularidade formal. O recurso não apresentava os requisitos, era muita caixa alta, muita letra alta, não dava para compreender o recurso, gerava uma poluição visual. Então, a forma do recurso é rígida. É rígida. Por exemplo, claro que não chega a ponto de dizer qual é a letra que tu vai usar, como se escreve numa revista. Para se escrever numa revista, existem requisitos. Cada revista tem os seus requisitos. Letra tal, tantas palavras, espaço de tanto, nota de rodapé. O recurso não tem isso. Mas existem alguns requisitos. Por exemplo, lá no 1010, vamos dar uma olhada no 1010, existem os requisitos para o recurso da apelação. O que diz lá? Apelação interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau conterá, inciso 1, os nomes e a qualificação das partes. 2, a exposição do fato e do direito. 3, as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade. 4, o pedido de nova decisão. Então, a apelação contém estes requisitos obrigatórios. Se faltar algum desses requisitos obrigatórios, o recurso não será conhecido, por ausência de regularidade formal. Todos esses elementos têm que estar identificados
na apelação, tá? Sob pena de não ser conhecido o recurso. Por exemplo, em relação ao agravo, professor, 1016. Olha o que diz o 1016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente por meio de petição com os seguintes requisitos. Inciso 1º, nome das partes. 2, a exposição do fato e do direito. 3, as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. 4, o nome e o endereço completo dos advogados constantes no processo. Esses são requisitos fundamentais para o agravo. Mas professor, mas se for uma liminar e esta liminar, o autor pede uma liminar inaudita altera partes, e aí não existe, o réu não foi citado e, portanto, não haverá advogado do réu ainda para cumprir o inciso 4º. É óbvio que nessa situação a lei vai dizer, olha, só o nome completo do advogado do autor, e o autor vai dizer, tendo em vista que é uma liminar inaudita altera partes, o réu não tem advogado, por isso eu não posso colocar, nem vou inventar. Tá? Obviamente. Existem outros requisitos que têm, outros recursos que têm requisitos mais formais. Por exemplo, o artigo 1029, nos recursos, tá? Nos recursos extraordinário e especial, o 1029 contém alguns requisitos. Diz lá o 1029. O recurso extraordinário e o recurso especial, nos casos previstos na Constituição, serão interpostos perante o presidente ou o vice-presidente do tribunal recorrido em petições que conterão 1. Exposição de fato e do direito. 2. A demonstração do cabimento do recurso interposto. E isto aqui é fundamental, porque como nós vimos lá anteriormente, o recurso pode ser de fundamentação livre ou fundamentação vinculada. Nós vimos que a fundamentação vinculada é porque alguns recursos só cabem naquelas hipóteses que a lei prevê. Por exemplo, como agravo hoje, lá no 1015, e como recurso extraordinário no inciso 3º do 102 da Constituição Federal, bem como o recurso especial no inciso 3º, né, do 105 da Constituição Federal. Nestas hipóteses, eu tenho que identificar em qual daquelas hipóteses, por exemplo, recurso especial, inciso 3º do 105 da Constituição Federal. Eu vou dar uma lida para vocês nestes requisitos que estão lá na Constituição Federal, tá? Vamos ali para o 105, inciso 3º. Olha aqui. Eu tenho que mostrar ali, no inciso 3º vai ter letra A, B e C. Então, eu tenho que mostrar que o meu recurso especial, né, está atacando a decisão do acórdão, letra A, que contraria tratado ou lei federal, ou negar-lhes vigência. Letra B, julgar válido ato do governo local contestado em face de uma lei federal, ou o acórdão, ao julgar, deu à lei federal interpretação divergente da que lhe haja dado outro tribunal. Então, eu sou obrigado a demonstrar qual destas hipóteses, né, isso se enquadra para poder preencher o requisito formal do recurso especial no exemplo que eu dei. E o inciso 3º, as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão recorrida. Tá? Isto é bastante importante para esta regra. Alguém pode dizer o seguinte, mas professor, eu estudei lá em TGP que os atos processuais não têm uma forma pré-determinada em lei. Vale o princípio da liberdade das formas, que é o que nós aplicamos. Está lá no 188. Vou ler o 188 para vocês do CPC. Diz lá. Os atos e os termos processuais independem de forma determinada, salvo quando a lei expressamente a exigir, considerando válidos os que, realizados de outro modo, lhe preencham a finalidade essencial. É verdade. Então, diz aqui, todos os atos, salvo quando a lei exigir expressamente. É o caso dos recursos. A lei exige expressamente que os recursos tenham estes requisitos essenciais, como todo ato processual escrito. Tá? Isso de uma maneira geral.
Vamos ver dentro desta regularidade formal, por exemplo, letra A, vamos identificar basicamente de maneira o que significa dizer esses três elementos comuns: a petição escrita, a identificação das partes ou então motivação. Muito bem. Vamos dividir então a regularidade formal. Letra A, vamos trabalhar a ideia de uma petição escrita. O que significa dizer petição escrita? Primeira coisa que eu tenho que ter na petição escrita que eu tenho que identificar e tenho que fazer, eu tenho que requerer o juiz a admissibilidade do meu recurso. Eu tenho que pedir isso, porque isso não pode ser feito de ofício. Então, no meu pedido, por exemplo, vamos pegar a apelação, que é o recurso genérico. Eu tenho que escrever a apelação e lá na apelação eu vou ter que dizer o seguinte: olha, lá no final, pelo exposto, requer a Vossa Excelência que o recurso seja conhecido. Eu tenho que pedir o que nós já vimos, o que significa dizer o recurso conhecido. Eu estou pedindo, dizendo para o juiz fazer um juízo de admissibilidade positivo, pedindo para que ele seja conhecido, é dizer que todos os requisitos extrínsecos e intrínsecos foram devidamente cumpridos. Tá? Segundo requisito, dentro da petição escrita que eu tenho que colocar, eu sou obrigado a expor as razões da minha inconformidade. Isso vai ter que estar lá muito bem colocado. Estas razões aqui da minha inconformidade terão que estar de maneira clara e objetiva. Alguém vai dizer, bom, mas isso não é um requisito da prática de atos. Não há. É verdade, isso não existe. Mas vejam bem, isto era um artigo que continha o Código de 39. O Código de 39 dizia que todo ato processual deve ser claro e objetivo. E por mais que o Código 73 tenha revogado o CPC de 39 e o de 2015 tenha revogado de 73, tem coisas que, mesmo que a lei revogue, são impossíveis de ser revogadas porque é da natureza da coisa. Ninguém precisa escrever no artigo de lei que o ato processual praticado pelas partes precisa ser claro e objetivo. Ninguém precisa dizer, a lei aqui neste caso vai reforçar, que ao fazer o recurso, eu vou ter que demonstrar para o juiz, identificando o ato que eu estou atacando e demonstrando a inconsistência desse ato e demonstrando as razões pelas quais este ato é incompatível com o que está no ordenamento, com o que está na lei, com o que está na jurisprudência. Uma questão que ainda se pode colocar é que, uma vez feito o recurso, ele pode, pela Lei 9.800, ele pode ser interposto por fax. Tá? É de 99 essa lei. É possível eu interpor o recurso por fax. Tá? Esta lei exige que depois de 5 dias eu tenho que fazer chegar o original. Mas eu seguro o prazo com esta interposição. Tá? Muito bem. A identificação das partes não tem maiores mistérios. Eu sou obrigado a dizer, e aqui vale aquilo que eu expliquei lá no início. Eu tenho que identificar as partes, eu tenho que mostrar quem é o apelante, quem é o apelado. Quem é o apelante, quem é o apelado. Por exemplo, no agravo, se faz a qualificação, ou na apelação, se faz a qualificação, excelentíssimo senhor juiz de direito, vamos direcionar para quem, depois nós vamos ver a quem é direcionado. Nós já vimos isso quando analisamos lá o 1010 e o 1016, para quem é direcionado o recurso. Depois nós vamos estudar melhor isso aí. Mas eu tenho que identificar dentro desta colocação do recurso, identificação das partes. Eu vou ter que colocar apelante, fulano de tal, apelado, fulano de tal, número do processo, eu coloco, ou a origem, a vara, eu identifico. Porque isso torna mais claro a apreciação do recurso. Porque, veja bem, nós vimos lá que o autor da ação, ele pode não ser o
agravante, ele pode ser o agravado, ou ele pode ser o agravante. Então, necessariamente, quem é o polo ativo da ação não é o polo ativo do recurso, e vice-versa. Por isso é necessário identificar de uma maneira clara. E, como eu falei para vocês, a identificação vai se dar sempre naquela terminação NTE, apelante, agravante, recorrente, é o autor. Apelado, agravado ou recorrido é o polo passivo. Então, eu tenho que identificar. E no curso do recurso, para não ficar colocando, por exemplo, Darcy G. Ribeiro Advogados Associados. Então, lá no curso do recurso, na qualificação inicial, eu coloco agravante. Aí vou colocar Darcy G. Ribeiro Advogados Associados. Aí faço a qualificação, né? Darcy G. Ribeiro, já devidamente qualificado nos autos do processo número tal, né? Vem por meio deste se insurgir contra a decisão proferida, né, pelo eminente magistrado, as folhas tais, né, com base no suporte fático, no substrato fático e jurídico a seguir exposto. E aí eu recorro. Tá? Quando eu for tratar no curso do recurso, eu não vou repetir de novo. Nesse sentido, quando o autor da ação ou quando Darcy G. Ribeiro é advogado... Não, eu vou tratar simplesmente agora por agravante, por apelante. Então, vou dizer, neste contexto, o apelante já se manifestou lá na inicial, na página tal, quando disse tal. Né? Argumento que pode ser comprovado quando o apelado, né, folhas tais da contestação, disse... Então, eu vou tratar por apelante, por apelado. Eu vou tratar por agravante, por agravado. Eu vou tratar por embargante e embargado. Ou recorrente e recorrido. Esta é a identificação no curso do processo. E a motivação? O que é a motivação? Todo recurso tem que ser motivado. Tem que ser motivado. O que é a motivação? A motivação são as razões da insurgência. A motivação é o que me leva ao descontentamento em relação àquele ato praticado pelo magistrado. Então, eu tenho que expor de maneira lógica, clara e objetiva os motivos que me levam a querer que aquela decisão seja reformada ou cassada. Tá? Agora, uma questão muito interessante da motivação é a seguinte. A motivação, e aqui vocês têm que prestar muita atenção e escrever em vermelho, porque a motivação tem que ser atual. Atual. O que significa dizer uma motivação atual? Significa dizer o seguinte: não vale como motivação da minha apelação as razões que eu já desenvolvi na petição inicial. E dizer o seguinte: olha, eu já disse lá na inicial que, e copia. Não vale motivação remissiva. Ah, vou me remeter. Não vale. Ela tem que ser atual. Ela tem que ser utilizada por vez primeira no recurso. Tá? É óbvio que se eu já utilizei na petição inicial, dizendo que eu queria interpretação com base, por exemplo, no 927 do Código Civil, na responsabilidade civil, e o juiz desrespeita isto na sentença, na apelação, eu vou repetir, mas eu vou torná-la atual. Eu não vou dizer, olha, como eu disse lá na apelação e por questão de economia processual, não preciso aqui repetir. Não. Eu vou ter que dizer, olha, como já dito lá na inicial, e repete. E repete por quê? Porque se tu pediu para aplicar o 927 e o juiz desrespeita o 927, se tu pede na inicial para aplicar o Código do Consumidor e o juiz da sentença diz que não cabe o Código do Consumidor, é óbvio que na apelação tu vai utilizar os argumentos utilizados lá na petição inicial, mas tu vai torná-los atuais, tu vai amplificá-los agora com base principalmente no que o juiz disse. Porque, vejam bem, a motivação ela tem que atacar o ato praticado pelo juiz.
Esse é um dos grandes problemas de quem faz recurso e não está acostumado. Eu não posso discutir no genérico. Eu sempre parto dos limites do texto estabelecido na decisão. Então, eu tenho que, na motivação, dialogar com a decisão do juiz. Isto é ser atual. É dialogar com a decisão, é identificar na decisão os erros. E, a partir dali, eu posso usar argumentos que eu já utilizei, mas para desdizer o que o juiz disse. Por isso que tem que ser atual. Não pode ser remissivo. É óbvio que, a partir de uma decisão do Supremo, do Eros Grau, se admite uma motivação per relaciones. Tá? Ou seja, se admite uma motivação dizendo o seguinte, olha, lá no processo vamos imaginar que tem um parecer do Ministério Público que me foi favorável em primeiro grau e eu quero usar ele no recurso. Então, eu posso dizer o seguinte, na motivação minha do recurso. Eu posso, olha, sobre este ponto, também corrobora o meu entendimento o parecer, o brilhante parecer do Ministério Público, já proferido páginas tais aonde um membro do Ministério Público disse, 2 pontos, aí eu vou lá, copio e colo aqui os argumentos que o Ministério Público tem no parecer dele em primeiro grau. Chama-se uma motivação per relaciones, tá? E isto o Supremo considera fundamental. Fundamental. Preste atenção no seguinte, lá no parágrafo 1º do 1029, no parágrafo 1º do 1029, diz o seguinte, quando o recurso fundar-se em dissídio jurisprudencial, o recorrente fará a prova da divergência com a certidão, cópia ou citação do repertório de jurisprudência oficial ou credenciado, inclusive em mídia eletrônica, em que houver sido publicado o acórdão divergente, ou ainda com a reprodução do julgado disponível na rede mundial de computadores, com indicação da respectiva fonte, devendo-se, em qualquer caso, mencionar as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados. Né? O que é isso? Na questão de divergência jurisprudencial, eu sou obrigado a trabalhar essa divergência entre 2 acórdãos de tribunais distintos, ou entre o acórdão e o tribunal acima, e identificar especificamente a origem de onde saiu estes acórdãos. Então, eu vou ter que apontar, eu vou ter que pegar o repertório oficial, vou ter que, por exemplo, no site do STJ, quando tu imprime a ementa, quando tu identifica a ementa, tu vai dizer, olha, este saiu e tu vai ter que dar a identificação, STJ, 4ª turma, né, o número do recurso especial ou do agravo de instrumento no especial, do embargos declaratórios, do agravo de instrumentos e tal, vai identificar quem é o relator, vai identificar a data do julgamento e vai identificar quando ele foi publicado no Diário de Justiça. Hoje eletrônico, a partir de setembro eletrônico, antes não. Toda essa identificação eu tenho que fazer obrigatoriamente quando houver este requisito do especial ou do extraordinário, lá pelo parágrafo 1º do 1029. É o que se chama, eu tenho que identificar os dois, porque depois eu vou tendo que começar a fazer um que se chama de cotejo analítico entre essas 2 decisões. Quando chegarmos lá, eu vou aprofundar mais esta questão. Né? Então, muito bem. A motivação tem que ser atual. Tudo isso que eu falei para vocês é sobre motivação atual. Só que são 2 requisitos objetivos para a identificação da motivação. A motivação precisa, requisito objetivo primeiro, ser atual. Requisito objetivo segundo, ser suficiente. Esse é o segundo requisito objetivo dentro da motivação. Ou seja, ela deve atacar todos os fundamentos da decisão recorrida.
Então, eu vou ter que identificar, eu posso fazer isto como um todo. O normal, eu, quando recorro, eu sempre começo, eu divido. Então, por exemplo, se eu vou atacar o dano material, que eu pedi tanto, o juiz não deu, dano moral, lucro cessante. Então, dentro do dano material, eu identifico inicialmente a extensão do dano moral, a decisão do juiz que trata o dano moral. Então, eu abro por tópicos. Então, o tópico 1 vai ser dano moral. Então, sobre dano moral, eu digo, olha, o magistrado, sobre dano moral, disse que copio e colo, o que o magistrado diz. Aí diz, olha, esse motivo não é correto, etc e tal. Ele utilizou como fundamento o seguinte critério, copio e colo, fundamento utilizado. E aí depois que eu tenho a identificação suficiente de todos os elementos que o juiz utilizou para tratar o dano material, porque às vezes ele pode estar na sentença de 8 páginas, pode estar na página 3, depois ele volta para a página 6, para 7, então eu identifico tudo. E aí, sobre o dano material, eu vou atacando cada um deles de maneira objetiva. Quando o magistrado disse isso sobre o dano material, que aquela prova não era suficiente, eu digo, isso está totalmente equivocado, porque a prova apresentada documental foi corroborada pela testemunha tal, foi corroborada pela testemunha tal, e este é o sentido que a jurisprudência do STJ diz tal, 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 nesse sentido. Aqui é importante, porque quando eu dou aula de estágio, aula de prática, eu sempre digo o seguinte, vocês têm que atacar, principalmente no aspecto recursal, vocês têm que atacar uma decisão de uma maneira muito lógica. Todo o argumento do advogado no recurso, ele segue uma lógica. Então, primeira coisa que vocês devem utilizar para dizer que tem razão, vocês devem buscar a razão inicialmente na lei. Então, diz, olha, comecem pela lei, para dizer que o que vocês estão sustentando está na lei. Existe uma certa hierarquia subjetiva de convencimento. Olhem só, quem tem curiosidade, há um autor muito clássico chamado Quintiliano, em Roma. Ele tem um tratado, está lá no meu acervo, né, do Quintiliano. Ele estabelece critérios na oratória para se convencer. Então, sempre daquilo que causa maior impacto para menor. Então, como nós estamos em civil law, se vocês encontrar uma lei que dê respaldo ao argumento de vocês, ótimo ponto de partida. Agora, vejam bem, mesmo que encontrem a lei, vocês têm que ter o cuidado de usar uma hierarquia. Porque, às vezes, é óbvio, o juiz não tem paciência para ler toda uma petição de 30 páginas. Tá? Então, vocês têm que começar sempre, isso vale até para fazer um currículo, sempre do mais importante ao menos, para que quem comece, já comece com o mais importante. Então, civil law, a lei é mais importante, é a fonte primeiro. E dentro das leis, vocês têm que buscar as leis mais importantes. Então, se vocês, partindo da lei, primeira coisa que vocês têm que ver é se o argumento de vocês está na Constituição, que é a lei maior. Então, se ele está na Constituição, partam de uma citação da Constituição. E depois de citar a Constituição, desçam na pirâmide kelseniana para uma norma infraconstitucional. Então, vocês têm que seguir este grau de hierarquia, porque esse grau de convencimento, vocês pegam. Pergunto eu para vocês, é simples, vocês preferem fundamentar, encontrar um argumento para embasar, um argumento legal para embasar o que vocês estão dizendo numa resolução ou num artigo da Constituição? É óbvio que é um artigo da Constituição. Então, sigam esta ordem. Depois de identificar a argumentação suficiente utilizando o critério legal, eu, por hábito, vou para o critério doutrinário. Então, eu vou para a doutrina. O segundo argumento, para dizer que eu tenho razão, é que não só a lei diz isto, mas também a doutrina, né, identifica o meu argumento. E os autores dizem a mesma coisa que eu. E aí eu vou para a doutrina. E para a doutrina vale a mesma hierarquia. Se você tiver um autor mais clássico, do melhor ao pior. Quem é melhor? Vai depender. Por exemplo, um livro específico sobre determinado tema é muito melhor citar do que o manual. Tá? Por exemplo, e um autor mais clássico é muito
melhor do que um artigo de internet. Então, vocês estão com um problema de inexecução de contrato. Se vocês fizerem uma citação do Agostinho Alvim, que é um dos livros mais clássicos que tem sobre, o argumento de vocês ganha muito mais peso do que retirar de um artigo do João da internet. Uma citação do Pontes vai ter mais peso do que uma citação, né, de um outro professor que escreveu sobre o mesmo tema. Né? Então, sempre de um autor mais clássico a um autor menos clássico. Sempre de uma obra específica e mais clássica a uma obra mais genérica. E depois a jurisprudência. Dentro dessa criteriologia, a jurisprudência também goza de grande credibilidade. Então, se o argumento que vocês estão usando encontra respaldo na jurisprudência, maravilha, utilizem o mesmo critério hierárquico. Qual é a jurisprudência que tem mais valor no nosso sistema jurídico? A do Supremo Tribunal. Então, se vocês encontrar uma jurisprudência do Supremo, melhor. E dentro da jurisprudência do Supremo ainda existe uma hierarquia. Se vocês encontrarem a resposta numa súmula vinculante, ela goza de muito mais persuasão pela vinculação que apresenta do que uma súmula normal. Então, do Supremo para a jurisprudência do STJ, para as jurisprudências dos tribunais de justiça, né? E dentro do Supremo, por exemplo, do STJ, uma jurisprudência criada por um colegiado, é óbvio que goza de maior peso do que uma jurisprudência através de uma decisão monocrática. Tá? Então, isto são as causas suficientes para vocês identificarem a motivação de um recurso para poder justificar. Tá? E, por último, letra D, por exemplo, um pedido de reforma ou de invalidação da decisão. Todos têm que ter. Todos. Todo recurso tem que ter isso. Por exemplo, no agravo de instrumento, existe o traslado das peças. Olha lá o que diz o 1017. Olha aqui, ó. A petição de agravo de instrumento será instruída obrigatoriamente. Nós vamos estudar isso mais adiante, quando estudarmos o agravo. Com cópia da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravo, da própria decisão agravada, da certidão. Então, nós vamos ver que são os requisitos essenciais que deve conter aqui. Então, meu pedido de reforma ou de invalidação, né, vai ter que conter isso aqui. É óbvio que no processo eletrônico eu não preciso fazer isso aqui, porque tudo já vai estar lá. Tá? Então, esse pedido de reforma, eu sou obrigado a dizer para o juiz lá no final do meu recurso, né, pelo exposto, requer-se a Vossa Excelência que conheça do meu recurso e, ato seguido, dê provimento ao mesmo para. E agora eu tenho que fazer esse pedido. Para quê? O que tu quer, Darcy? Para reformar, para invalidar. E aí nós já vimos que vamos ter que usar, se a sentença é rememorando aqui, que é relembrar comemorando, se a sentença é terminativa, então, invalidação, cassação, 485. Se a sentença é definitiva, 487, então eu peço a reforma, mas eu tenho que pedir, porque se eu não pedir, o tribunal não vai conhecer do meu recurso por regularidade formal, porque o tribunal não pode, de ofício, reformar uma sentença. Ele não pode, de ofício, invalidar uma sentença. Eu tenho que pedir pelo princípio dispositivo, pelo princípio da congruência, eu sou obrigado a provocar o Estado, né? Sem o qual ele não pode deixar de fazer. É óbvio que, tecnicamente, se o advogado pede errado, por exemplo, se a sentença é terminativa e o advogado, sem se dar conta, pede a reforma, um desembargador que cumprisse a lei diria: não conheço o teu recurso, porque se tu pediu a invalidação, eu não posso reformar o acordo, porque eu estou dando a mais do que tu pediu. Isto viola um pedido, isso é um pedido extra petita, né? Ou ultra petita. Não poderia. Mas, na prática, os desembargadores, pela pouca habilidade que os advogados têm, infelizmente, de saber estas questões, os desembargadores fecham os olhos. Então, se tu pediu reforma ou invalidação, um pouco dá igual, ele vai lá e concede o que deve ser concedido. Se
definitiva, ele reforma, se é terminativa, ele invalida, independente da adequação do pedido do autor, porque, do contrário, teríamos muito problema, né, pela falta de clareza, às vezes, no pedido em relação a estas questões.